Então, nós podemos começar? Fazer a oração da paz enquanto isso? Podemos. Então, vamos iniciar a nossa tertúlia, tradicionalmente, com a oração da paz, que foi atribuída a São Francisco de Assis. Oração da paz, oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó, Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Eu pediria a todos a gentileza de colocar o telefone no mudo. O microfone no mudo, por gentileza, só em cima da sua fotografia e clicar no mute. Depois, como nós já fizemos anteriormente, vamos fazer uma pequena reflexão acadêmica aqui agora, e antes de passarmos para a parte principal, que é o nosso querido Di Franco. Então, não se apavore, é uma coisa rápida. Nós vamos dar sequência àquela nossa série que nós intitulamos Só se ama aquilo que se conhece, e eu pretendo, com essa pequena apresentação, dar mais uma faceta histórica da nossa querida Academia Cristã de Letras, para que a gente possa conhecê-la melhor e também possamos admirá-la um pouco mais ainda. Então, esse título, obviamente, você já conhece, eu não inventei, isso é um pensamento de Santo Agostinho, né? E nós temos a felicidade de tê-lo como patrono da cadeira 22 da nossa querida Academia Cristã de Letras. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o preenchimento das cadeiras. É curioso, a Academia Cristã de Letras não seguiu o mesmo padrão que seguiram outras academias tradicionais, como, por exemplo, a Academia Brasileira de Letras, a Academia Paulista de Letras, a Academia Brasileira de Médicos e Escritores, com sede do Rio de Janeiro, que houve uma solenidade onde foram empossados a totalidade das cadeiras simultaneamente, ou quase todas elas. Na Academia Cristã de Letras, que foi fundada em 1967, esse preenchimento das cadeiras foi parcimonioso, ele levou 15 anos para se dar. Então, nós tivemos o preenchimento total em 1982, depois de praticamente 15 anos que ela foi fundada. E eu não sei exatamente o porquê, mas a gente pode depreender dessa atitude que os nossos fundadores, os nossos predecessores, talvez quisessem ter critérios muito estreitos, muito rígidos, para admitir algum membro no sodalício. Uma outra coisa curiosa também é que, à medida que um acadêmico era eleito, ele era empossado na cadeira, na sequência da numeração. Então, ia do 1 até o 40. E, como toda regra, no nosso sodalício houve duas exceções. A cadeira 37, que nós vamos citar aqui também, e a cadeira número 10, que, coincidentemente, é a cadeira que eu tenho a honra de ocupar. Aqui, pessoal, eu já apresentei numa exposição passada, esse daqui foi o núcleo principal, inicial da Academia Cristã de Letras. Na apresentação passada, a única figura que
eu não tinha e que eu tive depois daquela apresentação foi o Afonso Vicente Ferreira. Então, esse núcleo que está aqui, o Benito Rodrigues Aranha, o Sérgio Covelho, que foi o grande articulador da Academia Cristã de Letras, vivo ainda, o Antônio Lafayette, que está entre nós, o Nicola Di Stefano, o Bernardo Pedroso e o Afonso Vicente Ferreira, eles, na verdade, a academia foi fundada em 67, mas eles... Um momento só que tem gente que quer entrar aqui, eu preciso autorizar. Eles... não sei por que não está... Não sei por que não está passando o slide. Deixa eu voltar outra vez aqui, pessoal. Tá bom. Bom, então, a academia foi fundada, como eu falei, em 67, e somente em dezembro, ela foi fundada em maio, somente em dezembro de 67, praticamente pouco mais de 6 meses, é que aquele grupo inicial e mais 3 acadêmicos foram realmente empossados como membros titulares, né? E assim foi indo. Vejam bem que em 79, 79 é a minha cadeira. E aqui tem uma explicação, motivo. A cadeira número 10 seria ocupada pelo Isaías Castro Júnior, mas por um motivo que ele sumiu, ele foi eleito, mas nunca mais teve notícia dele, ficaram esperando que ele tomasse posse. E com isso, outras cadeiras foram sendo preenchidas. Até que o meu fundador, né, o Tácito Remy de Macedo London Kendonck, em 79, ou seja, bem depois de preencher outras cadeiras, ele acabou ingressando na Academia Cristã de Letras. E assim foi indo. 74 teve 3 cadeiras, 75 mais 4, e assim por diante. Uma outra exceção também, que aí eu não sei a resposta. O Mário Savelli, inclusive, foi um presidente da nossa academia. Ele provavelmente era obcecado pelo número 37 e acabou exigindo essa cadeira para ele. E ele foi empossado em 76 e vejo que em 77 outros preencheram as cadeiras na ordem sequencial. E até que veio a última cadeira preenchida, que foi a cadeira do Hafiz Saadi, que daqui a maioria do pessoal dos acadêmicos conhecem, né, que foi meu grande padrinho na Academia Cristã de Letras. O Hafiz Saadi tomou posse em 82. E, na verdade, também tem uma explicação. Tinha sido eleita uma mulher chamada Zilda Xavier Polastro, em 76, para ocupar essa cadeira. E tinha escolhido Humberto de Campos, mas era por motivos de doença, adiou a sua posse, não tomou posse e acabou não pertencendo ao quadro da Academia Cristã de Letras. Então, a Hafiz Saadi ingressou em 82 e escolheu para seu patrono o Gibran Khalil. Uma manta que eu tenho. Bom, aqui, como curiosidade, é o convite mais antigo que eu consegui resgatar da posse de um acadêmico. Vejam que a academia foi fundada em 67, 4 anos depois, em 71, esse é o convite do professor Genaro Lobo, que tomava posse na cadeira número 16, que tinha por patrono, que ele escolheu, o Coelho Neto. E uma curiosidade que eu também deprendi dessa revista da Academia Cristã de Letras, que foi publicada na presidência do grande presidente Alcindo Brito, um dos maiores que nós tivemos,
no número 81, a nossa academia, já naquela época, já tinha vários membros honorários, inclusive até ministro honorário, e membros também correspondentes, vários deles. Até eu vou depois, na próxima reunião da diretoria, propor à diretoria se aceitam colocar no nosso site a relação de todos esses membros, porque eles fazem parte do passado da nossa academia. E assim, incluindo, também eu faço aqui uma grande justiça ao querido Haddad, que é nosso membro honorário, e também constar nessa relação. Bom, era isso que eu tinha para apresentar rapidamente sobre um pouco da história da nossa academia e agora enfocando o preenchimento das cadeiras. Então, nós vamos passar agora para a parte mais importante da nossa reunião, sobre a palestra do nosso querido Carlos Alberto de Franco. Eu vou tecer algumas breves considerações sobre o Carlos Alberto de Franco. Ele é paulistano, né? E ele se graduou em Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele enveredou pelo ramo da comunicação, fez mestrado em comunicação social na Faculdade Casper Líbero e pós-graduação e doutorado na Espanha, na Universidade de Navarra. O de Franco, ele é especializado em ética, em qualidade editorial e em jornalismo brasileiro comparado. Ele é um dos grandes articulistas do Jornal Estado de São Paulo, frequentemente nós o vemos em artigos do Jornal Estado de São Paulo, e ele aborda particularmente sobre temas de ética, de religião e assuntos correlacionados. Ele também, no passado, ele foi comentarista da Rádio Dourado. Ele exerceu essa função até 2011, que faz parte do grupo também do Estado. Mas o de Franco, ele não é só articulista do Estado de São Paulo. Ele escreve artigos para mais de 40 jornais do Brasil. Entre eles está o Globo, do Rio de Janeiro, a Gazeta do Povo, o Estado de Minas, o Diário do Nordeste, o Liberal de Belém, e dentre outros. Né? O de Franco também, ele é diretor do programa Estratégias Digitais para Empresas de Mídia. Ele é diretor do Masters em Jornalismo do Instituto Internacional de Ciências Sociais, em São Paulo. É professor de Ética Jornalista do curso de Jornalismo Aplicado do Grupo Estado. Ele é professor visitante da Faculdade de Comunicação Institucional da Universidade de Santa Croce, de Roma. Ele também é professor visitante da Universidade de Navarra e representa essa instituição aqui no Brasil. Além disso, ele é presidente do Conselho Diretor do Centro de Estudos Universitários e membro de vários conselhos consultivos, como, por exemplo, a Revista Espanhola Comunicação e Sociedade, Grupo Rede Amazônica de Televisão, do CONAR, do Comitê Editorial Nacional de Jornais e do Conselho da Revista Comunicação e Sociedade da Espanha também. O Carlos Alberto de Franco, ele é diretor da Consultoria em Estratégia de Mídia, onde já fez várias consultorias em empresas jornalísticas, como a Rede Gazeta de Vitória, a Tarde da Bahia e o jornal Última Hora no Paraguai. Ele tem vários livros publicados, entre eles eu vou citar Jornalismo, Ética e Qualidade, Telecomunicações, Jornalismo com Poligrafia, A Notícia Sembrada, editado no México, O Futuro da Informação na América Latina, editado em Buenos Aires, e também é coautor do papel da polícia na sociedade democrática. Coordenador do livro Agenda Brasil, Perspectivas para a Próxima Década. E, para terminar, ele é responsável pela parte de comunicação do Tratado de Direito Constitucional. Nosso querido jornalista Carlos Alberto de Franco, Academia Cristã de Letras, em 3 de agosto de 1985, perdão, em 2005, 3 de agosto de 2005,
sendo o terceiro ocupante da cadeira número 14, que tem por patrono o grande Assis Chateaubriand Bandeira de Mello. E ele sucedeu nessa cadeira a jornalista Mariazinha, que eu e alguns aqui tiveram o privilégio de conhecê-la em vida. Ele atuou no biênio 2012-2013 no cargo de segundo vice-presidente da Academia Cristã de Letras. Então, com essa breve apresentação que eu fiz, muito aquém do que o Di Franco merece, eu passo as palavras ao Di Franco e já agradeço, Di Franco, a honra imensa de tê-lo aqui nessa tarde, escutando você na sua apresentação, que vai falar jornalismo em tempos disruptivos. Com você a palavra, e eu reforço mais uma vez o pedido a todos que deixem os seus microfones no mudo, por gentileza. Hélio, muitíssimo obrigado. A honra é minha, o prazer é meu. E começo a nossa conversa, o nosso bate-papo, fazendo um ato explícito e público de penitência. Eu tenho sido um ausente das nossas reuniões, tenho uma vida excessivamente agitada, mas, ao fazer esse ato público de penitência, também faço um propósito público de dizer que pretendo estar muito mais presente nas reuniões da nossa academia. Muito bem. A minha ideia é simplesmente colocar algumas cartas na mesa, abordar um tema que é um tema, eu diria, simples, mas bastante atual, e depois que a gente tenha uma conversa. Simplesmente eu vou colocar na mesa algumas ideias que possam permitir uma troca de impressões entre nós. O título da conversa é esse mundo, a comunicação no mundo disruptivo. Todos nós temos consciência de que nós vivemos um momento caracteristicamente disruptivo. O momento do advento da plataforma digital, que provocou uma transformação no mundo, na sociedade, na política e no jornalismo, eu diria maior do que Gutenberg. Nós vivemos um momento muito especial. Põe na mesa. Eu diria que a política e o jornalismo também estão sendo sacudidos por uma mudança cultural fora do Brasil e dentro do Brasil, que está, por assim dizer, transformando e subvertendo antigos modelos e estruturas de poder. Por exemplo, nós vivemos no momento da desintermediação. É uma das características culturais dos dias que correm. As pessoas não querem mais a intermediação dos políticos, não querem a intermediação dos partidos, não querem a intermediação da mídia, não querem a intermediação das igrejas. As pessoas, digamos, quase que enlouquecidas pela magia do mundo digital, imaginam que podem ser condutores solitários da sua própria vida. Nós vivemos sob o impacto não de uma crise, mas de uma mudança cultural muito profunda. E dentro do contexto dessa mudança cultural profunda, como está o nosso jornalismo, que é, sem dúvida, uma instituição absolutamente essencial para o funcionamento da sociedade e para o funcionamento da democracia. Em primeiro lugar, será que o jornalismo está em crise? E eu vou dar uma resposta que vai produzir surpresa a todos vocês, e a minha resposta é negativa. O jornalismo não está em crise. Não está em crise porque nunca se consumiu tanta informação do que nos dias que correm. Quer dizer, jamais o mundo teve acesso e consumiu tanta informação como nos dias que correm. Portanto, o jornalismo não está em crise. O que está em crise é o modelo de negócios do jornalismo. O modelo de negócios do jornalismo tradicional está gravemente doente. A publicidade
que sempre foi, digamos, o suporte comercial, que dava amparo, suporte e, consequentemente, independência ao jornalismo tradicional, ela evaporou. Ela evaporou e ela não vai voltar. Pelo menos não vai voltar nos níveis que nós conhecíamos no passado. O que fazer diante dessa situação? Olhar para trás, ter uma atitude defensiva, ter um olhar de retrovisor, ou, pelo contrário, olhar para frente e descobrir, no meio dessa crise, grandes oportunidades. Eu fico com a segunda opção. Eu fico com um olhar otimista de alguém que busca encontrar caminhos no meio das sombras. De alguém que busca encontrar oportunidades que se ocultam por trás das crises. Mas eu acho que, previamente, nós devíamos fazer, nós, sobretudo nós jornalistas, e aqui há vários, estou vendo o nosso querido Geraldo aí na minha frente, né? Devíamos fazer, em primeiro lugar, uma autocrítica corajosa a respeito do modo como nós vemos o mundo e do modo como nós dialogamos com o mundo. E qual é o nosso mundo? Todos vocês, todos, eu tenho certeza, antes da era digital, tiveram uma experiência vital muito forte. Em quase todas as famílias, nas nossas famílias, o que é que existia? Existia um álbum de fotografia. Lembram disso? Todo mundo tinha um álbum de fotografia em casa. E, frequentemente, nas reuniões de família, o álbum de fotografias suscitava lembranças, conversas, suscitava uma tertúlia, como nós estamos tendo hoje. Lá estavam as nossas lembranças, lá estavam os nossos registros afetivos, a nossa saudade. Muitas vezes nós abríamos o álbum de fotografia e a imaginação voava solta, e era muito, muito gostoso, muito agradável esse exercício. O que ocorre hoje? Hoje nós fotografamos tudo e arquivamos compulsivamente. Nós somos como japoneses em viagem de turismo. Vão fotografando e arquivando, fotografando e arquivando. O nosso antigo álbum de fotografias foi substituído pela galeria de fotos dos nossos dispositivos móveis. Nós temos uma overdose de fotografias, mas falta o mais importante, falta a memória afetiva. Falta curtir aqueles momentos registrados nas nossas fotos. A memória afetiva fica para depois. E nós continuamos fotografando e continuamos arquivando. Nós pensamos equivocadamente que o registro de um momento reforça a sua lembrança. E não é assim. Milhares de fotos são incapazes de superar a vivência de um único instante. É importante guardar imagens, mas é muito mais importante viver cada momento com intensidade. De alguma maneira, as relações afetivas pós-mundo digital estão sucumbindo àquilo que eu chamaria de coletiva solidão digital. Temos milhares de imagens e, ao mesmo tempo, vivemos ou podemos ter o risco de viver uma solidão profunda. Eu diria que algo análogo, muito parecido mesmo, está acontecendo com o consumo de informação. Nós navegamos freneticamente no espaço virtual. Uma enxurrada de estímulos dispersa a nossa inteligência. Ficamos reféns da superficialidade. Perdemos o contexto e perdemos a sensibilidade crítica. A fragmentação dos conteúdos, que é uma marca registrada do mundo digital, pode transmitir uma certa sensação de liberdade. Nós, imaginamos, não dependemos aparentemente de ninguém. Somos os editores do nosso diário personalizado.
Eu não dependo mais da Folha. Eu não dependo mais do Estadão. Não, eu sou capaz de montar o meu diário personalizado. Será que isso é real? Eu, sinceramente, não creio. Eu penso que há uma demanda crescente, uma profunda nostalgia de conteúdos jornalísticos editados com rigor, editados com critério, editados com qualidade técnica e com qualidade ética. Há uma demanda reprimida de reportagem. Reportagem, temos aí o nosso Geraldo, que tem no seu DNA, na sua alma, o coração do jornalismo, que é a reportagem. Há uma demanda reprimida de reportagem. Eu acho que a reinvenção do jornalismo passa necessariamente por aí. Um jornalismo que será mais interativo, um jornalismo que terá uma relação muito mais intensa com o consumidor, mas um jornalismo de sempre, um jornalismo de qualidade, um jornalismo de conteúdo realmente bem editado. Quando falta isso, falta o coração, falta a alma do jornalismo. Por que o consumidor, às vezes, se insurge ou reage contra as plataformas jornalísticas? Porque não sente o pulsar da vida, porque não sente a presença da reportagem, porque não sente cheiro de asfalto. O grande jornalismo fazia com que você sentisse o cheiro do asfalto. Você percebia a vida nas matérias. Você sentia o pulsar da vida nas matérias. Quando falta isso, falta algo muito importante para o jornalismo. E as empresas precisam acordar para essa realidade e investir poderosamente no coração do jornalismo, que é a reportagem. É preciso dar um novo brilho à reportagem. É preciso dar um novo brilho ao conteúdo bem editado, ao conteúdo sério, isento. O prestígio de uma publicação não é fruto do acaso. É uma conquista diária. A credibilidade não se edifica com descargas de adrenalina. A credibilidade é uma história continuada. E nós devemos zelar por essa história continuada, para que se mantenha a confiança do consumidor no jornalismo de qualidade. Sucumbe-se frequentemente no jornalismo mal conduzido ao politicamente correto. Sobra Brasília e falta mundo real. Sobram aspas e falta investigação jornalística. Ouve-se o mundo oficial e não se ouve o mundo real. Não se vai ao encontro dos fatos. A precipitação e a falta de rigor são outros vírus que ameaçam a qualidade. Quando os editores não formam os seus repórteres, quando a qualidade é expulsa pelo deadline, quando as pautas não saem da vida real, às vezes eu brinco que nas redações o pauteiro é o que menos sabe da vida, porque às vezes está numa sala sem janela, não sabe nem como está o tempo. E ele é que vai definir o que é que se vai cobrir ou o que não se vai cobrir. Quando os pauteiros, anestesiados pelo clima rarefeito da redação, não vão ao encontro da vida, é preciso ter a coragem de repensar todos os processos. A crise do jornalismo, a meu ver, está intimamente relacionada com a perda da qualidade do conteúdo. A crise do jornalismo está relacionada com a perda humana de pessoas como Geraldo. Pessoas que sentiam, durante toda a vida no trabalho que fizeram, sentiam o desejo de olhar o fato, de ver a vida real. Qualquer um de vocês que saia de onde estão, das suas casas ou no seu escritório, e vão à rua, na primeira esquina encontrarão histórias interessantíssimas para contar. O jornalismo é saber contar histórias. O jornalismo é saber mostrar para o consumidor da informação assuntos que valem a pena ser lidos.
Isso é o que, de alguma maneira, tem perdido o tom, tem enfraquecido nas coberturas da nossa mídia. O jornalismo não é máquina. O jornalismo não é tecnologia, ainda que a tecnologia seja absolutamente essencial e decisiva. Sem tecnologia não se faz nada, mas é suporte. O jornalismo, o valor do jornalismo são as pessoas que fazem o jornalismo. Isso se chama alta qualidade. Conteúdo de qualidade, talento, ética e inovação. Sem jornalismo público, independente e qualificado, sem jornalismo público que saiba pôr o dedo nas chagas e, ao mesmo tempo, saiba mostrar os aspectos positivos da vida, sem jornalismo que, como um quadro, como uma obra de arte, seja feito com luzes e sombras. O nosso ofício é esse, o nosso ofício é iluminar a vida e, ao mesmo tempo, mostrar as sombras da vida. A vida não é feita só de sombra, mas também não é feita só de luzes. O jornalismo trabalha com essas duas vertentes. A vida reclama a denúncia e a vida reclama também boas histórias, histórias propositivas, histórias que deram certo. Sem isso, a democracia corre risco. Sem isso, o próprio futuro da democracia corre risco. O jornalismo precisa recuperar, meus amigos, a vibração da vida, o face-to-face, o coração e a alma. E paro por aqui, porque o que eu pretendia simplesmente é colocar na mesa algumas ideias e trocar com vocês. Afinal, isso não é uma palestra, isso é uma tertúlia. E uma tertúlia é um bate-papo, é uma conversa. Desculpem, agradeço a paciência de vocês e estou à disposição para a gente conversar a respeito desse tema e de qualquer outra coisa. Afinal de contas, estamos em família. A família da Academia Cristã. De Franco. Eu aproveito a oportunidade para fazer uso da palavra, porque o Carlos Alberto me citou algumas vezes aí. Eu fiquei muito feliz com as citações, porque ele percebe em mim o espírito de repórter e, realmente, eu procuro levar sempre esse pensamento de repórter em tudo que eu faço. E o Carlos Alberto escreve quinzenalmente na página 2 do Estadão. Ontem mesmo saiu um artigo dele. Eu acompanho atentamente pela admiração que tenho ao professor Carlos Alberto de Franco, e eu vou ser rápido nas minhas perguntas, porque eu sei que tem muita gente que quer perguntar. Desculpe, inclusive, tomar a sua palavra, mas é que o Carlos Alberto me citou, eu fiquei muito feliz e quis levar adiante essa conversa dentro daquilo que nós conversamos. Eu percebo o seguinte, professor de Franco, que tudo que foi dito aí eu concordo. O problema é que, na prática, a situação se modifica, porque nas redações, hoje em dia, as chefias acabam sendo ocupadas por pessoas que não viveram a reportagem. Aprenderam a trabalhar no computador, checando os assuntos, fazendo os contatos, todos eles ali via internet, dentro de todos os padrões da modernidade, não saíram às ruas. Então, é aquilo que foi citado. O pauteiro, muitas vezes, é o que menos sabe do assunto e é ele quem faz a pauta. Então, me parece que está havendo um problema na formação do jornalista. Não sei se o erro acontece na faculdade, nos bancos acadêmicos, me parece que o erro acontece nas redações. A minha pergunta é a seguinte: como o senhor é consultor de várias empresas jornalísticas pelo Brasil todo, o senhor leva esse assunto aos donos dos jornais, o senhor explica a situação, e qual a resposta deles, qual a resposta daqueles que fazem as chefias nas mídias? Porque muito se pede do jornalista e, às vezes, acaba não se obtendo aquela resposta que se deseja no material impresso, naquilo que sai escrito. Então, gostaria de saber a reação dos patrões e das redações diante das suas sugestões, professor. Fantástico. Eu acho que você pôs o dedo na chaga, é isso mesmo. Eu acho que o problema não é... O problema é um problema de formação. O Geraldo foi no ponto. Eu não acho que as pessoas tenham, digamos, má vontade. As pessoas tiveram uma formação
que não foi uma formação que os preparou de fato para viver a reportagem como Deus manda. Reportagem como Deus manda é olhar nos olhos. É impossível você transmitir para o teu texto, para a tua informação, algo que você não sentiu, que você não percebeu. Você está falando pela internet com a pessoa, você não está vendo os olhos da pessoa, não está vendo o movimento corporal, você não está sentindo se há verdade ou não há verdade naquela declaração. É preciso sair às ruas. E o jornalismo perdeu essa maneira de processar. E o Geraldo tem razão, quer dizer, as equipes que comandam o jornal têm uma atitude, digamos, pouco distante dessa realidade. Eu desenvolvo um esforço constante nessa linha. Falo, a minha, quase que uma pregação, é permanente. E eu tenho insistido com os publishers e com alguns proprietários que hoje eles correm uma corrida de vida ou de morte. E eu estou absolutamente convencido disso. Hoje nós não temos mais a hegemonia da narrativa. Hoje nós temos um concorrente que chama-se Mundo Digital, que tem imensos problemas, mas que tem uma capacidade de fogo imensa. E com essa plataforma nós temos que concorrer. Se nós não ofertarmos para o consumidor uma matéria em que ele sinta tudo isso que nós falamos antes, que o Geraldo está corroborando, quer dizer, sinta que vale a pena comprar o produto, que vale a pena comprar algo, ele vai se afastar. Então, eu tenho insistido nisso. Percebo em alguns mais capacidade de adesão, quer dizer, maior percepção do risco, em outros menos, mas isso não deve me inibir de continuar nessa trajetória, porque eu estou convencido, eu confio no jornalismo, eu sou apaixonado pelo jornalismo, eu quero a sobrevivência do jornalismo, eu acho que nós, como sociedade, como democracia, dependemos dessa sobrevivência, mas creio que se não experimentarmos uma mudança e recuperarmos, digamos, esta alma do coração que produz uma informação muito conectada com a vida real, o futuro é extremamente perigoso e de altíssimo risco. Obrigado, Geraldo. Eu teria duas perguntas para fazer para o Di Franco, mas eu quero, antes de fazer as perguntas, quero ceder a palavra a quem gostaria de se pronunciar, de fazer alguma colocação. Então, quem quiser, eu vou passar a palavra para o Carlos Haddad. Carlos, depois a Raquel Naveira, diretamente de Campo Grande. E alguém mais levantou a mão? Hélio, eu gostaria. Como eu estou no celular, eu não estou conseguindo levantar a mão aí. Ok, então vamos fazer assim. Então, na sequência, o Dr. Carlos Haddad, Raquel Naveira, Dr. Zé Renato Nalini e de Bonetti por enquanto. Então, vamos lá. À medida que forem falando, habilitem os microfones, por gentileza. Perfeito. Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa verdadeira benesse, né? essa possibilidade de ouvir o Dr. Carlos Alberto de Franco. Porque eu vou fazer umas perguntas e tal, eu já sei antecipadamente a resposta dele, porque eu tenho uma pasta aqui e que tem os artigos do Dr. de Franco. Olha, a quantidade, eu vou depois medi-las para lhe comunicar, mas eu certamente sou um dos campeões aí de guardar escritos do professor de Franco. Uma honra para mim. Uma honra para mim. O senhor falou uma frase que me chamou a atenção, né? Que o jornalismo é saber contar histórias. E hoje eu vejo que o nível eu não sei se isso é sério falar em intelectual de certa imprensa, caiu bastante em relação ao uso da palavra. Eu sinto que falta uma
qualidade na comunicação por usar mal a língua portuguesa. É simplesmente assim, né? E eu ouvi o Geraldinho lá e concordo plenamente com o que ele falou, que o ensino é fundamental para que a qualidade não é, dos formandos seja razoável e de qualidade assim superior. Eu pergunto ao senhor o seguinte: o jornalismo mudou muito, né? Mas eu me reporto a tempos antigos, a começar pelo Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça, Sim. que foi o mentor do Correio Brasiliense. Correio Brasiliense. Isso lá pelos 1808, né? E depois dele, do Barbosa Lima Sobrinho, Rui Barbosa, o Carlos Rizzini, que não se ouve falar mais dele, e foi um dos pioneiros da pesquisa científica da mídia, né? E assim por diante. O Freitas Nobre escreveu sobre jornalismo, o Alberto Dines, com quem eu tive a oportunidade de ser o co-editor do Alberto Dines, né, na edição na reedição do Correio Brasiliense, nos 29 volumes deles e tal. De forma que eu pergunto ao senhor, qual a contribuição, guardadas as épocas, de todos esses excelentes, né, comunicadores, vamos dizer, essa evolução ela ficou arraigada nessas épocas, e hoje quais são as possibilidades de ter essa condição, a mesma condição que existia naquelas épocas com relação à recepção do leitor? A pergunta é muito interessante. Eu acho que nós temos que resgatar, ou fazer um grande esforço de resgatar, e as escolas não fazem. Eu sonho muito com nós temos programas aqui, mas programas para executivos de mídia e tal, mas eu sonho muito com uma graduação em jornalismo. E o meu sonho numa graduação de jornalismo não está focado, embora qualquer graduação tem que ter, digamos, o domínio das técnicas jornalísticas, mas uma graduação jornalística de qualidade, eu creio que tem que recuperar a formação cultural humanística. Um jornalista que nunca leu Dostoiévski jamais escreverá bem. Jamais será capaz de captar a grandeza e a miséria do ser humano. Quem não leu Crime e Castigo nunca fará uma reportagem de qualidade com pegada. Então, eu acho que o nó está aí. O nó está na falta de formação cultural profunda, na falta de uma formação humanística mais sólida. Quer dizer, um jornalista que tenha um bom conhecimento de história é um melhor jornalista, porque o mundo funciona no movimento pendular. Quer dizer, se eu conheço a história, eu sou capaz de olhar o momento que nós estamos vivendo com os precedentes anteriores e até arriscar uma visão prospectiva de futuro. Se eu tenho uma formação mínima de ordem filosófica, se eu sei o que foi qual é a base, digamos, do liberalismo, não apenas o liberalismo econômico, mas o liberalismo filosófico, laissez-faire, laissez-passer, se eu não tenho uma formação, não sei o que é o marxismo, eu estou vivendo no mundo da abstração, porque o mundo, de alguma maneira, ele está sendo até hoje extremamente influenciado por correntes do pensamento filosófico. Então, eu creio, respondendo a sua pergunta, que é absolutamente essencial recuperar a formação da juventude, uma formação humanística mais profunda. Muito obrigado. Prazer. Raquel Naveira, por gentileza. Boa tarde a todos. Foi uma palestra excelente, emocionante, gostei muito. E à medida que o senhor falava, vários pensamentos iam passando. Lembrei-me de Audálio Dantas, um ícone do jornalismo,
no momento em que ele encontra, naquela favela, fazendo uma reportagem, Maria Carolina de Jesus, e aí ele encontra aquele diário maravilhoso que é transformado no livro Quarto de Despejo, e que, se não fosse esse jornalista com cheiro de asfalto, indo até a favela, olhando com olhos de humanista, de alguém que tem uma formação cultural, uma sensibilidade, jamais conheceríamos essa verdadeira obra-prima da literatura negra no Brasil, que é Quarto de Despejo. Então, eu pergunto para o senhor como vê o jornalismo literário, esse jornalismo de qualidade que está em crise no modelo de negócios, ele é um jornalismo caro, correto? Ele precisa que bons profissionais sejam pagos por esse trabalho. E hoje nós estamos também com um problema de fake news, de disparo de informações do WhatsApp, de coisas rápidas, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre jornalismo literário e um pouquinho sobre como trabalhar essa, vamos dizer, essa quase uma peste também hoje, que é fake news. Muito obrigada. Um prazer responder a sua pergunta. Bom, em primeiro lugar, a sua pergunta, a parte primeira da sua pergunta, jornalismo literário, ela estava embutida, creio, a sua preocupação com o modelo de negócios. Quer dizer, para fazer esse tipo de jornalismo, você precisa de dinheiro, você tem que ter exatamente equipes bem preparadas, etc. Eu creio que nós temos que ter o realismo de perceber que aquele jornalismo que se viveu no passado, o Dr. Rui Mesquita costumava dizer que o jornalismo era a indústria do desperdício. Diria ele com graça, algo que no passado era assim, era a indústria do desperdício, que você podia ter correspondências à vontade, você tem um assunto importante que estoura numa outra capital, você não duvida e manda alguém imediatamente para lá. Isso nós não recuperamos mais, quer dizer, há uma crise financeira importante. Eu defendo escolhas. Eu acho que a era do jornalismo generalista, completamente generalista, a era do jornalismo que cobria tudo, fazia questão de cobrir tudo, ela passou. Eu acho que hoje você tem que fazer escolhas. Você não tem que cobrir tudo. Você tem que cobrir com muita qualidade algumas coisas. Quer dizer, o sonho, creio, de um bom jornal é poder, no fim de uma semana, afirmar que os seus leitores comentaram 3, 4 matérias e comentaram de verdade. Essas matérias repercutiram não pelo seu aspecto, digamos, sensacionalista, se podemos usar essa expressão, mas pela densidade, pela qualidade da apuração. Eu acho que tem que ser por aí. Aí você não precisa de tanto dinheiro, porque você não vai atirar em muitas direções. Você tem, talvez, uma equipe mais reduzida, mas mais qualificada. Eu não vejo muita outra saída para essa situação, né? Em relação à fake news, eu sou daqueles que sou absolutamente contrário à censura. Eu me posicionei, respeito as posições divergentes da minha, mas eu me posicionei contra a posição do Supremo Tribunal Federal nessa matéria. Quer dizer, o inquérito do Supremo Tribunal Federal foi um inquérito que, de alguma maneira, com a justificativa que eu entendo de localizar os causadores das fake news, de alguma maneira roçou ou se aproximou da censura. Eu sou daqueles que acreditam que a fake news se combate com informação. Não com menos informação, com mais informação. Com informação mais qualificada. Mostrar para o consumidor que
aqui está a verdade e não está aqui. Eu acho que esse exercício continuado, esse esforço continuado de combater fake news com informação mais qualificada, no médio e no longo prazo, vão ser muito mais úteis do que uma intervenção do Estado no espaço da comunicação, que sempre começa de uma maneira e nós nunca sabemos como ela acaba. A censura sempre, muitas vezes, no início, tem a melhor das intenções e, no fim, termina no pior dos resultados. Respondi de alguma maneira a tua pergunta? Muito obrigada, professor. Prazer. Se eu tiver mais um espacinho aí, eu gostaria de acrescentar algumas coisas, Hélio. Não, sem problema. Vai ter um espacinho. Vou só pegar vozes diferentes aí, depois nós voltamos, claro. Geraldo. Então, agora, o doutor José Renato Nalini, depois a de Bonetti. Se alguém quiser fazer, levanta a mão. Eu sei que o Geraldo está escrito aí. A Thaís Bizarria também e o Arruda também. Então, vamos lá. Eu então, doutor Nalini, por gentileza, sua pergunta. Carlos Alberto, você sabe o quanto eu admiro e sou leitor frequente, assíduo das suas colunas. Eu gostaria de que você, com a sua influência, mostrasse ao Estadão, que é um órgão tradicionalíssimo, que a juventude está fugindo do jornal físico. Eu recomendo aos meus alunos que leiam seus artigos e eles falam, professor, manda aí por lá, manda pela internet, manda por WhatsApp. Eu falo, custa comprar um jornal? E eles falam, estranho que o senhor, como ambientalista, prestigie um jornal que aos domingos tem mais de 10 páginas de propaganda, destruindo árvores, só tem propaganda de carro, né? Então é um verdadeiro estelionato em relação ao leitor. E isso os mais velhos também estão percebendo, porque nós vemos nas bancas, todas as bancas aqui dos Jardins, elas só vendem jornal para pet, é forro para cachorro, porque o jornal não saiu no dia. Então, eu acho que isso é alguma coisa a ser verificado e também insistir em que a parte cultural, o Estado que já teve um suplemento literário com Antônio Cândido, hoje só divulga obras estrangeiras, até para dizer que não presta, mas não divulga o que se publica no Brasil. Olha, esse processo de, até onde eu sei, o processo, digamos, de migração para o mundo digital está sendo feito com muita intensidade no Estadão, com investimentos importantes, porque o jornal tem consciência de que, evidentemente, o mundo caminha nessa direção. Quer dizer, você tem ainda leitores da faixa de 50 para cima que ainda consomem, quer dizer, são analógicos e consomem o jornal. Eu tenho o prazer eu estou no mundo digital para informação factual, a informação, digamos, absolutamente imediata, eu vejo no digital, mas eu gosto do jornal papel. Para mim é uma delícia ler e assino 3, a Folha, o Estado e Globo, e Valor, 4, e o Valor Econômico. Agora, portanto, esse processo de migração para o mundo digital está ocorrendo, né? Em relação ao que você disse da cobertura cultural, etc., eu também sinto falta disso. Eu também sinto falta. Quer dizer, eu acho que nós temos muita coisa interessante acontecendo no Brasil que poderia ser coberta do ponto de vista do jornalismo cultural. Então, nesse sentido, eu faço coro com você e torço para que haja uma melhora sobre esse aspecto. Obrigado. De Bonetti, por gentileza, habilite o microfone. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Luiz Franco.
Como se sente o jornalista hoje ao se ver obrigado a acompanhar a velocidade das mídias digitais e, por conta disso, ser obrigado a pensar notícias em vez de mergulhar nelas a fundo? Na mídia impressa, a notícia ela tem uma duração maior, mas ela perde pela velocidade das mídias digitais. Como lidar com essa realidade e quais os caminhos a seguir, em sua opinião? Não, hoje você vive numa outra realidade. A mídia digital, eu acho que ela se transformou, é uma maneira de ver a mídia digital. Eu acho, do ponto de vista jornalístico, é muito importante você acompanhar o mundo digital, porque, de alguma maneira, você encontra no mundo digital o que as pessoas estão conversando. O mundo digital tem bolhas, sem dúvida nenhuma. A gente sabe, tem consciência disso, né? É um fla-flu, né? Tem a bolha de um lado, a bolha de outro, não se conversam e o que procuram é uma corroboração das suas visões da sociedade, da política, etc. Mas perceber esses movimentos é interessante, porque você vê o que as pessoas estão falando e muitas vezes da mídia digital podem brotar muitas pautas ou sugestões de pauta para você, né? Agora, eu acho que a reflexão ela é absolutamente inescapável se você quiser produzir alguma coisa de mais qualidade. Quer dizer, você, depois de sentir o que está rolando no mundo digital, você tem que formar o teu quadro de ideias, você tem que refletir sobre aquilo. Você não pode ser conduzido por essa avalanche da mídia digital. Então, eu acho que tem que estar presente na mídia digital, tem que ouvir e ver os movimentos da mídia digital, mas, ao mesmo tempo, se distanciar para fazer um exercício pessoal de reflexão e aí dizer algo com um mínimo de profundidade. Ok? Ok, muito obrigada. Prazer. Prazer. Caro Arruda, com você a palavra, por gentileza. Habilite seu microfone. Não, o microfone. Não, o microfone. Você tem que habilitar o microfone, o seu microfone. Ok, obrigado. Senhor Franco, boa tarde. Aproveitar também para cumprimentar o Geraldo Nunes, meu velho amigo de plantão em sala de imprensa. E, doutor de Franco, eu qual é o seguinte, todos os produtos, todos os serviços têm um ciclo de vida, não é? Nós tivemos, num determinado momento, e o próprio doutor Nalini citou, a proeminência da província de São Paulo, o jornal Província de São Paulo, que depois veio Estadão, depois nós vamos ter já praticamente o surgimento da era do rádio, aqui em São Paulo, com o Grupo Record, depois vamos ter no Rádio Jornalismo o Repórter Esso, depois nós vamos ter as emissoras associadas com a TV Tupi, depois nós vamos ter a rede, falei também da Rádio Nacional, né? Depois a TV Tupi, depois vamos ter o advento das organizações do Otávio Costa, a Rede Globo. E todos esses grandes conglomerados de comunicação, eles passam por um ciclo de vida. Eles nascem, crescem, alcançam a maturidade e entram em declínio. Nesse momento, para onde caminha a mídia? Nós vamos ter uma renovação do ciclo de vida da Rede Globo, outras maneiras de comunicar substituirão a TV aberta. Nós teremos um momento mais anárquico na comunicação, onde inúmeros veículos irão se posicionar disputando espaço com particulares. Para onde caminha a mídia? Uma pergunta ambiciosa. É difícil você poder apontar com um mínimo de segurança numa direção. O que eu diria é o seguinte, eu acho que esse ciclo ocorre de fato, né? Embora o rádio continua sendo uma plataforma de comunicação muito viva e muito intensa, né? Atingindo todos os rincões do país.
Mas eu creio o seguinte, a mídia digital está aí, e hoje nós temos impulsos infinitos na mídia digital. Quer dizer, nós não estamos mais solitários no mundo jornalístico. Agora, eu tenho absoluta certeza de que vai baixar a poeira. Isso é, as pessoas vão sentir a necessidade de ter alguém com um mínimo de credibilidade, de seriedade, de profissionalismo, que ajude a editar a informação. Porque senão você está perdido. Você entra no mundo digital e você está engolfado numa quantidade imensa de impulsos informativos, de fake news, de opiniões, de debates, etc. Alguém tem que organizar isso. Eu acho que isso não vai se perder. Isso é vital para a sociedade. Agora, quem é que vai organizar? Qual vai ser o modelo de empresa que vai organizar? Como é que vai ser a televisão do futuro? Aí eu deixo a pergunta em aberto para todos nós. Agora, não tenho a menor dúvida de que isso vai ser organizado por um modelo de comunicação, digamos, formatado sob a forma de uma empresa, de um grupo de comunicação, talvez com uma cara diferente, muito mais tecnológica, mas eu acho que é por aí. Quer dizer, a bagunça digital, ela não vai permanecer eternamente. Ok? Muito obrigado, gostei muito da resposta. Prazer, obrigado. Prazer grande. Eu peço que a Thaís Bizarria habilite seu microfone, por gentileza. Boa tarde, todos estão me ouvindo? Perfeitamente. As palavras do ilustre palestrante são inspiradoras, parabéns. Eu acabei me inspirando e escrevendo uma poesia em congratulação à exposição e contextualizando com o assunto abordado. O consumo de informação é acelerado, como nunca antes vivenciado. A vida é tão bela, contudo, como bem dito pelo ilustre palestrante, falta ao pulsar da vida. O viver é simplesmente fascinante. Concordo que é primordial viver cada instante e não somente guardar a imagem, a ilustração. É preciso vivenciar cada momento com emoção. Aliás, o mundo precisa urgente de menos solidão e mais compaixão. Por fim, parabéns ao ilustre e nobre palestrante pela excelente exposição. Que a sua vida seja repleta de sonhos, luz e que o senhor continue transmitindo emoção. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem, Thaís. Não sabia que tinha uma repentista. Uma repentista de alta qualidade, alta qualidade. O doutor inspirou, maravilhosa a palestra, realmente parabéns, doutor, excelente. Aliás, não é a segunda vez que se faz uma poesia numa tertúlia, hein? Acho que é a segunda ou terceira. Geraldo, volta a palavra a você. E depois, se alguém quiser, a Rosa vai falar, depois mais alguém levantou a mão? Eu vou levantar aqui. Geraldo. Pois bem, falamos sobre fake news. Existem recomendações contra as fake news até na Bíblia. Tenho aqui em Êxodo 23, versículo 1. Não espalhe notícias falsas. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado. Está em Êxodo. Em Provérbios, capítulo 30, versículo 8. Senhor, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Só exemplos. Eu retirei essas frases, foram enviadas a mim por um amigo através do WhatsApp. E eu gostaria de ressaltar a importância do WhatsApp, porque ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Eu conheço inúmeras pessoas que, ao acordarem, elas não ligam mais o rádio ou a televisão para obter notícias, não há mais um jornal em cima da mesa na hora do café da manhã. Existe, sim, o aparelho celular e a pessoa vai direto no WhatsApp. E lá no WhatsApp há inúmeras fake news, porque existem grupos organizados que colocam atores, colocando posições políticas, religiosas, enfim, assuntos que não correspondem à realidade, mas que, na verdade, a pessoa concorda com aquilo que está lá. E aí, muitas dessas informações do WhatsApp são encaminhadas a mim. Aí eu digo para a pessoa, mas essa notícia é falsa.
Não, mas ele está falando uma verdade, eu concordo com isso. Então, as pessoas se alimentam das fake news porque elas concordam com aquilo, embora muitas vezes a concordância não corresponda à realidade. Minha pergunta para o professor Carlos Alberto de Franco. As empresas jornalísticas não poderiam usar melhor essa ferramenta maravilhosa chamada WhatsApp? Em vez das pessoas receberem fake news de manhã, elas receberiam gratuitamente os assuntos de primeira página dos jornais. Não seria uma forma de combater as fake news e trazer de volta os leitores aos grandes jornais? Professor de Franco. Eu acho a ideia brilhante. Nunca tinha pensado nisso, acho que a ideia é brilhante. Por um lado, o jornal está ofertando logo cedo informação e está prestando um serviço ao consumidor que vai, de alguma maneira, sentir-se atraído por quem está produzindo essa informação. Eu acho uma ideia fantástica, quer dizer, vale a pena, procure garantir a propriedade dessa ideia que você vai... Você é a pessoa, a ideia eu passei para você, é um presente a você para que você leve aos grandes jornais essa ideia para que possamos assim combater as fake news. Muito obrigado. Fantástico, fantástico, muito bom. Antes de passar a palavra à Rosa, um pequeno comentário. Eu que não sou também expert em mídia digital, particularmente, eu acho que se o Geraldo mudasse a ferramenta, em vez de se referir WhatsApp, ele se referisse a Twitter, eu tenho a impressão que isso já acontece. Qualquer entidade, qualquer empresa grande tem o seu Twitter. E o Twitter é uma maneira de você seguir aquilo que você acredita. Então, acredito, eu não sei, mas acredito que o Estadão e outras empresas têm o seu Twitter, onde eles vão vinculando as notícias da empresa que vai saindo nos jornais, pelo menos as manchetes. Esse é o comentário. Eu tenho medo apenas que o Papa, Carlos Alberto de Franco, o Hélio, seja vítima das fake news, porque ele estará agora, depois de amanhã, no dia 19, em Assis, na Itália, ele vai promover um evento para mobilizar os católicos no debate sobre a distribuição de renda e a economia atual. O Papa não está querendo ruptura com o capitalismo, mas sim distribuição de renda e prioridade para as pessoas. Essa notícia que eu estou lendo aqui saiu no Estadão de ontem. Isso. E há informações também interessantes, que o mundo produz o equivalente a 85 trilhões de dólares de bens e serviços ao ano, o que, dividido pela população mundial, daria 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Uma desigualdade um pouco mais moderada poderia assegurar a todos no mundo uma vida mais digna e confortável. E aí eu me lembro daquela passagem dos Atos dos Apóstolos, onde eles criam uma comunidade e todos distribuem, compartilham ali os seus bens para que não falte nada a ninguém. Teríamos no mundo, professor de Franco, a volta dessa comunidade, dos Atos dos Apóstolos, ou ainda é muito cedo para isso? O Papa vai ser acusado de muitas coisas, inclusive de comunista, com certeza, através das redes sociais. Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que o evento que o Papa convocou é fundamentalmente um evento evangélico, quer dizer, no fundo é o resgate desse clima que você mencionou, da primitiva cristandade. Um mundo talvez mais austero e talvez mais feliz, né? Porque, digamos, o excesso de consumismo, esse mundo que vai concentrando riqueza em poucas pessoas e marginalizando tantas pessoas, é um mundo que termina não funcionando para ninguém, nem pelos que têm pouco, nem pelos que têm muito. Eu acho que, no fundo, o evento tem esse tom de resgate do espírito da primitiva cristandade. Agora, sou realista. Eu sou realista o suficiente para saber que é uma proposta que não é fácil de ganhar, digamos, trânsito
num mundo que se ajoelha diante da riqueza, diante do poder, diante da ambição, etc. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Rosa, com você a palavra. Habilite o microfone, por gentileza. Novo e boa tarde a todos, boa tarde, professor de Franco, é um prazer tê-lo aqui. O senhor está brilhantando essa tertúlia de uma forma muito especial. Parabéns pela sua brilhante palestra, que nos mostra a importância do coração e da alma no fazer jornalismo. E minha pergunta é: como atingir o público com o jornalismo reflexivo nos dias de hoje, onde tudo parece tão efêmero? Sim. Não, essa sensação de que as coisas são efêmeras é uma sensação muito forte, muito característica do nosso tempo, né? É aquilo que o Bauman, esse grande pensador americano, falecido não faz muito tempo, falava da sociedade líquida, né? Sim. Sociedade líquida, quer dizer, que o mundo todo é líquido, as coisas não têm solidez, não têm consistência, né? Não é fácil. Agora, ao mesmo tempo, eu estou pessoalmente convencido de que as grandes transformações no mundo sempre são feitas e que serão feitas hoje e no futuro por pessoas que pensam, por pessoas que refletem, por pessoas que saem, digamos, do anonimato pastoso das grandes bolhas e que são capazes de pensar reflexivamente e com independência. Então, eu acredito nisso. Eu acho que existe essa realidade que acaba de colocar, mas eu aposto na mudança feita por alguns que tenham capacidade de refletir, de pensar com alguma profundidade. Qual a parcela de público esses responsáveis pelo jornalismo de qualidade vão atingir nas próximas décadas? Olha, eu acho que vão atingir, se fizerem o trabalho bem feito, quer dizer, eu acho que hoje nós perdemos muita qualidade, mas se recuperar a qualidade do conteúdo, você ofertar uma informação qualificada, você talvez não vá atingir uma escala imensa, mas você vai atingir setores transformadores. Se você conseguir atingir pessoas que têm poder de transformar e de mobilizar, você já fez um belíssimo serviço. Neste caso, também a problemática da educação entra em cena, né? Completamente. Completamente, porque é pré-requisito dessa comunicação. Só uma pessoa bem formada, bem educada, tem condições de produzir uma informação mais qualificada, capaz de suscitar uma reflexão intensa na sociedade. Muito obrigada, professor. Eu amei sua palestra. Muito obrigado. Amei. Maravilhosa. Obrigado mesmo. Eu tenho a impressão que nem de Bonetti. Então, de Bonetti. Vou ficar por último, mas tudo bem. De Bonetti, sua vez. Eu só quero fazer um comentário muito rápido, deixar uma dica, já que nós temos tantas pessoas aí ouvindo. Eu acho que existe uma forma muito eficaz de combater as fake news, que é uma posição que eu adoto. Quando eu recebo uma notícia, qualquer coisa no WhatsApp ou qualquer rede social, eu dou uma busca no Google para ver se aquela notícia ela é falsa ou ela é verdadeira, e eu acho que isso resulta em sites que já quando essas fake news começam a aparecer, eles já buscam a informação e já colocam lá. Você tem vários sites que te apontam se essa notícia ela é verdadeira, ou se aquele acontecimento é verdadeiro ou não. Então, acho que essa é uma política muito boa para que nós adotemos, para que nós não passemos à frente notícias e fatos que são
falsas. É Sim. isso. Não, muito interessante. E depois a luta para não compartilhar, porque as pessoas automaticamente compartilham e aí a fake news vai se espalhando de uma velocidade enorme, né? Muito bom. Bom, eu tinha duas perguntas, uma delas já foi exaustivamente... Doutor Carlos, por gentileza. O senhor me permite um minuto? Eu não quero absolutamente contestá-lo, professor, porque eu aceito plenamente o que o senhor disse a respeito do mundo digital. Mas eu tenho aqui uns dados que são de 2017 sobre árvores, né? Todo o papel e cartão produzidos no Brasil vem de árvores plantadas. São cerca de 7,8 milhões de hectares de plantações para diversas aplicações industriais, inclusive a produção de celulose, de papel e de cartão. Outra que são plantadas em terrenos degradados ou substituem outras culturas. As árvores são consideradas verdadeiramente aspiradores de CO2. Outra, papel e cartão estão entre os materiais mais reciclados em todo o mundo. No Brasil, essa taxa chega a perto de 70%. E as mídias digitais produzem alto impacto ambiental negativo na fabricação dos dispositivos eletrônicos, no descarte e no consumo de energia. São contrapontos, logicamente, é uma defesa, isso da Abigraf, de uma instituição chamada Two Sides, que foi criada na Inglaterra, e que defende naturalmente a fabricação de papel. Mas, em compensação, tem outra notícia aqui que é recente, né? E quer acessar a internet por televisor, conheça as opções. E uma porção de coisas aqui relativas à tecnologia e à facilidade que hoje há para que nós usemos a tecnologia. Eu sou apologista da tecnologia também. Sim. Eu usei telex, eu usei máquina de escrever, tem uma aqui ao meu lado, uma Olímpia, tem uma Lettera 22 aqui. Então, mas eu passei, de repente, em 20 anos, assim, foi uma modificação tão grande, né? Como editor de revistas primeiro, as revistas tecnológicas, e também depois como editor de livros. De forma que o tempo de transição para o digital foi muito rápido e cada vez ele é mais acelerado, não é? Agora, com o G5, essa coisa toda, então nós vamos ter uma revolução assim muito grande. É lógico que o livro vai substituir, vai continuar sendo impresso, mas haverão as outras tecnologias que não atingiram o que se projetou quando, em 2010, foi lançado, naturalmente, o livro digital, mas ele está evoluindo e está ganhando espaço. Não só dos jovens, não, mas em qualquer pessoa que goste de ler. De forma que, se a educação realmente for cuidada pelos governos como deveria ser, e a educação aumentar em termos de possibilidade de muita gente, então eu acredito que o digital vai ser fundamental para, vamos dizer, o desenvolvimento intelectual desse povo sofrido que é o povo brasileiro. Desculpe a interrupção, mas eu gostaria de ter feito essas observações. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Bom, eu vou usar a minha fala não para fazer uma pergunta, como eu gostaria, porque eu fui alertado pela minha querida secretária que nós já estamos com quase 1h30 de reunião, então acho que nós temos que ter tempo para terminar, porque também essa mídia digital também cansa, né? Também cansa. Então, queria aproveitar esse tempo
para fazer só 2 pequenas considerações aqui. A primeira delas, de Franco, você realmente deixou todo mundo alegre com a sua presença nessa reunião. Eu vou lhe enviar também virtualmente esse certificado para que você se lembre dessa data com carinho e por nos ter dado essa tarde maravilhosa que foi a sua apresentação. Então, muito obrigado. Nós é que agradecemos. E também eu queria aproveitar todos que aqui estão, né, de fazer uma propaganda. No mês que vem nós teremos a última tertúlia do ano e teremos a honra de ter nessa tertúlia o doutor José Renato Nalini, que é o atual presidente da Academia Cristã de Letras, perdão, da Academia Paulista de Letras, e ele vai falar sobre educação e a 4ª Revolução Industrial. Então, eu pediria que todos que puderem prestigiem esse evento e também convidem outras pessoas para que possam prestigiar esse evento também. De Franco, a sua presença foi maravilhosa, nós temos uma plateia como poucas vezes tivemos aqui nas nossas tertúlias, isso se deve ao seu brilhantismo, né? Você fez com que nós, que o admirássemos, digamos assim, etéreamente no jornal, se materializasse em frente da gente e a gente pudesse sentir um pouquinho, ainda que virtualmente, a sua presença. Então, muito obrigado a você, particularmente. Eu agradeço a todos os que estiveram aqui nessa reunião, aos acadêmicos, aos convidados, aos interessados, que puderam ter esses momentos de enlevo nessa tarde de terça-feira. Muito obrigado mesmo e até a próxima, se Deus permitir a todos nós. Muito obrigado, tá? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos, um abraço, viu? Obrigado pelo convite. Obrigada. Até a próxima. Um abraço a todos. Eu vou fechar a reunião. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau. Tchau.